Fala galera, hoje nós vamos dar início ao conteúdo novo. Vamos falar sobre Hitler, vamos falar sobre Mussolini, vamos falar sobre o nazifascismo. Fica ligado aí que a aula de hoje está só começando. Só galera que esses regimes totalitários de extrema direita se enquadram num contexto histórico que nós precisamos entender. Trata-se de uma Europa arrasada, uma Europa que vivencia uma crise depois da Grande Primeira Guerra Mundial, uma Europa que atravessa uma crise por conta do desemprego, por conta de muitas pessoas que morreram naquela guerra e, portanto, então, a Europa ela vai tentar buscar uma alternativa para sair dessa crise. Que alternativa é essa? Através da Revolução Russa, o socialismo vai entrar então como uma válvula de escape para que a Europa saia dessa crise. Só que a população da Europa, galera, a classe privilegiada, na verdade, como a burguesia, a classe média, elas não vão apoiar o socialismo e, portanto, vão ter medo das propostas socialistas do socialismo. E os regimes como o de Mussolini, como o de Hitler, eles vão ser bastante apoiados pela galera lá, a burguesia, a classe média, essa classe privilegiada, porque eles não vão ter alterações sociais e, portanto, esses dois regimes, essas duas ditaduras, elas vão ser bastante apoiadas naquela época pós Primeira Guerra Mundial e ali começando a Segunda Guerra Mundial. Esse é o contexto histórico que nós precisamos entender para entendermos que ditaduras foram essas, quais foram os efeitos que essas ditaduras causou na Europa e principalmente no contexto social, econômico e político. Tudo começa com o fascismo de Benito Mussolini, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Benito Mussolini foi o criador do fascismo e ele ficou organizado como o Partido Nacional Fascista, que ficou oficializado no ano de 1921. E as suas raízes se originou no ano de 1919. Benito Mussolini ele era um ex-socialista que queria a guerra e ele também contava com o apoio da alta burguesia, das classes médias e também contava com o apoio dos ex-veteranos de guerra. Benito Mussolini, cada ano que passava, o seu partido criava mais proporção e então ele decide fazer uma marcha sobre Roma para impressionar o rei Vítor Emanuel III. Essa marcha foi importante para que o Vítor Emanuel III, o rei da Itália, ele colocasse Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Isso faria então com que Benito Mussolini e seu partido criasse cada vez mais poder, tivesse mais poder, e Benito Mussolini pudesse então organizar ou talvez ter um poder máximo na Itália. Ainda existia regime democrático, galera, até que então Mussolini ele decide suplantar o seu partido ganha, na verdade, cada vez mais força, mais poder, e então em 1924 Mussolini ele fecha os outros partidos e estabelece uma ditadura de partido único, partido fascista. O único partido na Itália então passa a ser o partido fascista. Mas galera, um outro ponto importante também é o espírito revanchista. O que foi isso? Foi um movimento desenvolvido por uma grande quantidade de veteranos de guerra e essa rapaziada toda, ela tenta resolver problemas herdados da Primeira Guerra Mundial através de uma outra guerra, se for preciso. Um exemplo disso, Adolf Hitler, que foi um ex-veterano de guerra, que fez parte daquela Alemanha que saiu humilhada pelo Tratado de Versalhes. Falando um pouco mais sobre o nazismo, ele se baseia na doutrina do nacional-socialismo, que foi formulada por Adolf Hitler no ano de 1889 até 1945, que orienta o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A essência da ideologia nazista encontra-se no livro de Adolf Hitler, que seria A Minha Luta, Mein Kampf. Ele era nacionalista, defende o racismo e a superioridade da raça ariana, nega as instituições da democracia liberal e a Revolução Socialista, apoia o campesionato e o totalitarismo, a luta pelo expansionismo alemão. Falando um pouco sobre as características, galera,
As características principais do nazifascismo, eles foram regimes totalitários baseados no nacionalismo, no militarismo, corporativismo, anticomunismo, antiliberalismo e também a superioridade racial, que também não pode deixar de ser citado. Falando um pouco sobre totalitarismo ou antiliberalismo, como muitas pessoas gostam de chamar, tratava-se da subordinação total dos indivíduos ao Estado. Uma frase muito conhecida do ditador fascista da Alemanha, Mussolini, dizia assim: nada deve haver acima do Estado, né? Nada deve haver fora do Estado, nada contra o Estado. Essa é uma frase que ficou conhecida. Com o nacionalismo, galera, a nação representava a forma suprema do desenvolvimento e organização das sociedades. Os interesses entre as nações encontravam-se em conflitos permanentes. Tudo, absolutamente tudo, deve contribuir para reforçar as bases raciais que asseguram o desenvolvimento da nação. Essa foi uma frase de Hitler. Falando um pouco sobre o militarismo pregava-se que a expansão é uma necessidade inerente à vida das nações e seu instrumento é a guerra, que fortalece os indivíduos e regenera o povo. Uma frase de Hitler diz assim: mesmo neste momento tenha sublime esperança de que um dia chegará a hora em que essas tropas desordenadas se transformarão em batalhões e os batalhões em regimentos e os regimentos em diversões. Foi uma frase de Hitler muito conhecida também. Os sindicatos, eles representavam, galera, o corporativismo. Nessas corporações, patrões, empregados e representantes do Estado, eles eram encarregados de planejar a produção e decidir sobre os conflitos entre capital e trabalho. Uma frase também muito conhecida de Mussolini era: ao contrário das velhas organizações que viviam fora do Estado, os nossos sindicatos fazem parte do Estado. Essa foi uma frase também muito conhecida de Mussolini. O corporativismo foi típico da Itália, assumindo outras características da Alemanha também. Para os alemães, galera, para os alemães norteados do expansionismo, a agressão aos outros países era justificada pela teoria do espaço vital. Ele era necessário ao desenvolvimento do povo alemão e orientada em direção à União Soviética. Para os italianos, o expansionismo era justificado como forma de restabelecer o poder do Império Romano. Bom, falando um pouco sobre o anticomunismo, o anticomunismo pregava a aniquilação das pessoas físicas do comunismo e a destruição da União Soviética, que eram ações que eram consideradas fundamentais para esse desenvolvimento nazifascista. Uma frase também muito conhecida era: defender os produtores significa combater os parasitas do sangue, em primeiro lugar os socialistas, e os parasitas do trabalho, que podem ser burgueses ou socialistas. Foi uma frase muito conhecida de Mussolini, lá na época do fascismo. O ideal da superioridade racial esteve mais presente na Alemanha, galera. O nazismo, ele pregava que a raça ariana representada pelos alemães, estava destinada a dominar as raças inferiores. Eles eram representados pelos judeus, pelos negros, eslavos e outros povos considerados inferiores. Uma frase de Hitler diz assim: aqueles que governam devem saber que têm o direito de governar, porque pertencem a uma raça superior. Essa foi uma frase de Hitler. Para finalizar, galera, o antissemitismo era um ideal forte do nazismo. Através dele pregava-se o ódio e a perseguição aos judeus. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu!